O relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado deve ser entregue hoje à Procuradoria-Geral da República. Uma série de mensagens de áudio revela detalhes do plano golpista para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em 2022. Esse material que foi revelado ontem, pelo Fantástico, na TV Globo. Segundo a apuração da Polícia Federal, o general da reserva e, na época, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, foi o articulador do plano. A trama era combinada num grupo de mensagens de WhatsApp chamado Copa 2022. O militar teria elaborado o plano e levado uma cópia impressa ao Palácio da Alvorada em 9 de novembro de 2022, 10 dias depois da vitória de Lula nas urnas. Nos áudios revelados, então, pela TV Globo, Mário Fernandes defende sem provas que o resultado das eleições teria sido fraudado. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, sem quebrar cristais. Segundo a apuração da Polícia Federal, os acampamentos em frente aos quartéis de todo o país faziam, sim, parte do plano golpista. Em um outro áudio revelado pela reportagem, Fernandes fala em inflamar as massas. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Tu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. São chocantes esses áudios, eles são muito chocantes. Ainda segundo a Polícia Federal, esse plano detalha estratégias militares envolvendo uma metralhadora, um lança-granadas e lança-rojão. Em 15 de dezembro, os golpistas teriam estruturado uma campana para prender Alexandre de Moraes. No entanto, o plano não foi concluído. Além de Mário Fernandes, a Polícia Federal ainda fala no envolvimento direto de outros militares de alta patente. Dentro do grupo, os envolvidos usavam nomes de países como codinomes, eram eles Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. Na semana passada, 5 pessoas foram presas, inclusive Mário Fernandes, por envolvimento no plano. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos 37 indiciados pelos crimes ligados à trama golpista. Ontem, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se disse indignado com as notícias sobre uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ponderou, no entanto, que é necessário aguardar o julgamento do Supremo para decidir se defende anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros indiciados. Em entrevista ao Canal Livre da Band, o político do União Brasil classificou o plano investigado pela Polícia Federal como uma insensatez sem tamanho. Ronaldo Caiado defendeu punição exemplar para quem foi cabeça nesse plano dessa operação que visava matar autoridades da República. Eu sou um homem que não tolero achismo, então vamos aguardar a decisão do Supremo. E diante da decisão do Supremo, nós vamos ver se essa decisão ela vai ser de uma posição de realmente ter dados para levá-los para a prisão ou se dará a oportunidade para eles se defenderem até o julgamento final daquilo que está sendo colocado. Então, isso tudo é um processo de vandalismo. Quem foi que os orientou? Esses sim deverão ser julgados e penalizados. A entrevista completa você acompanha em reprise logo mais à noite, às 11 horas, aqui na Band News FM. Canal Livre sempre tem transmissão simultânea da Band News FM todos os domingos. Bom, como disse a Carla Bigato, os áudios são chocantes, mas por incrível que pareça, eles não são surpreendentes. Isso parece uma contradição, um certo paradoxo, mas não é. A gente ainda tem a capacidade de se chocar, mas no fundo, a gente não se surpreende com um militar brasileiro defendendo esse tipo de ação depois da eleição de 2022, porque a gente foi preparado para isso. Durante 4 anos a gente sabia o que estava sendo tramado. Não era nos corredores, não era nos quartos escuros, não era por meio de códigos, era abertamente. Eu não canso de me falar aqui do eu autorizo. Era na frente de milhares de pessoas. Eu quero a sua autorização. Sim, presidente, você está autorizado, eu autorizo. Tudo aquilo era feito debaixo dos nossos narizes, E aí a gente acaba não se chocando mesmo, não ficando impressionado
com o fato de um militar brasileiro afirmar que são bananas os caras que ainda não apertaram um gatilho depois de uma eleição limpa que ele define como fraudulenta. A tese é exatamente qual? Fraudou-se a eleição, mas esqueceu-se de fraudar a importantíssima eleição no Legislativo, que deu ao PL, que deu aos aliados do então presidente Jair Bolsonaro a maioria absoluta, não só do PL, né, mas obviamente do campo conservador e da direita reacionária e fascistoide, a maioria na Câmara dos Deputados. Por que não se fraudou esta eleição? E na eleição de 2018, que o então presidente passou 4 anos defendendo que houve fraude, mas ele venceu, porque na verdade ele deveria ter vencido no primeiro turno, porque fraudou-se, mas só um pouquinho. Vamos fraudar, mas não vamos fraudar muito, não. Vamos fraudar só o suficiente pra gente chegar no segundo turno. Aí no segundo turno a gente deixa correr solto. É essa a tese que estão tentando nos vender? Bom, agora a gente vê do que são feitas essas pessoas. Mário Magalhães, né? E ele diz que informou o presidente a respeito do que estava acontecendo. Será que informou? Por que mentiria para Mauro Cid? Por que contaria essa mentira? Né? E se informou, por que o presidente não lhe deu voz de prisão? Tá tudo ali, né? Como a gente já sabia, tá tudo ali, a coisa só vai ficando mais escancarada e o lugar dessa gente é na cadeia.